Bonsoir, bonsoir mesdames e messieurs, bonsoir mesdames e messieurs, boa noite senhoras e senhores. Tudo bem com vocês, gente? Então, nós vamos falar na aula de hoje sobre o número cardinal e ordinal, ou seja, nós vamos falar dos números cardinais e ordinais. Então, gente, vocês sabem a importância dos números no dia a dia, né? Então, é importante que vocês dominem esses números, né? Que vocês vão conseguir contar, pelo menos chegando na França ou na Bélgica, tá? Reconhecendo esses números. Gente, só para avisar, para aqueles que falam português, os números não são tão complicados, porque a pronúncia ele não é muito diferente. Ou seja, a pronúncia pelo qual você fala os números em português, ele é quase parecido com o francês. Ou seja, quem nunca aprendeu francês, beleza? Se ele ouve ou escuta alguém falando os números em francês, ele vai reconhecer muitos deles, pois a pronúncia ele é muito parecida, beleza? Então nós vamos falar dos números, então já pode pegar seu caderno, pode ir anotando, beleza? Gente, não esqueça, para aqueles que estão nos seguindo no YouTube, ok? Porque está passando no YouTube e no Facebook, por favor, não esquece de deixar seu like e também se cadastrar no canal para poder facilitar mais na divulgação, beleza? Ou seja, o seu like ali realmente me deixa muito feliz, né? Porque assim, realmente me encoraja, me motiva para continuar fazendo esses conteúdos para vocês, beleza? E também pode ajudar a alcançar mais gente também, ok? Então, gente, vamos lá. O número cardinal e ordinal. Agora, ok, na aula de hoje a gente vai aprender o quê? Nós vamos aprender os números, o número cardinal com suas particularidades. Então, nós vamos falar do número cardinal com suas particularidades, muito rápido. E depois nós vamos falar sobre o número ordinal, ou seja, os números ordinais em francês. Beleza, gente? Então presta bem atenção, vocês vão ver que não é complicado, pois eu sempre recebo as perguntas dos alunos que falam, mas os números são complicados. Gente, nada é complicado aqui, beleza? Na verdade, a dificuldade não existe na vida. A dificuldade não existe. Existe a lentidão de se adaptar. Uma coisa que parece difícil hoje, com muita prática, ele vai se tornando mais suave e tudo vai começar fluindo igual a água de cachoeira. Beleza? Vamos lá, gente! Então, esses aqui são os números, né, da forma básica. Se você consegue falar os números de 1 a 20... e depois você fala 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pronto, você já fechou. O resto é só seguir a lógica. É só seguir a lógica, beleza? Mas vamos falar um pouquinho nesses números aqui. 0, 1. Presta atenção, eu não falei 1, eu falei 1. 1, 2, 3. Eu não falei 3, eu falei 3. Lembrando que os R em francês, ele tem o som de carro, não é como em carro, beleza? Então, todas as vezes que você vê a letra R numa frase, numa palavra em francês, sempre vai ter o som como em carro. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31,
32. Então você percebe que a partir de agora você só vai completando 35, 36, 37. Ou seja, se você já sabe falar esses números de 0 até 10, então você pode falar com qualquer dezena, basta saber somente como fala essa dezena. Tipo no caso aqui 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e assim por diante, 51. Gente, agora presta bem atenção nos destaques aqui. Então vocês percebem, primeiro, 21. Então vocês percebem que somente nos 1, né, a gente coloca E da conjunção. 21. O resto fica 22. A gente não fala 22, 23. Não. Somente com 1 você usa a conjunção E. Beleza? 21, 31, 41, 51. Beleza? 81. Então, você usa essa forma. O resto fica normal. Então, 82, 83. Beleza? 90 ou 90, beleza? Já vamos comentar sobre esses aqui na próxima slide, beleza? Nós temos 90, 91 e assim por diante. Gente, até aqui, tá tudo bem? Deixa nos comentários, se você tem alguma dúvida, você quer que eu repita alguma coisa, por favor, deixa nos comentários. Se depois da live você assiste de novo essa live, né, porque vai ficar guardado. E se você tiver uma dúvida, não hesita de me mandar no comentário ou mandar também no direct, tanto no Instagram quanto no Facebook. Beleza? Vamos lá. Agora nós temos 1000. Se você já sabe como falar 1000, o resto é só completar 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000, 11.000, 12.000, tá vendo? Então, se você já sabe os 10, ou seja, os 20 primeiros números, o resto é show de bola, só repetindo, pois você só vai seguindo a lógica aí, beleza? Então, vamos lá agora para destaques maior. Gente, eu quero que você preste bastante atenção nessa parte aqui, beleza? Gente, somente 70 e 90 que tem duas formas de ser falado, beleza? Eu repito, somente os 90 e os 70 que tem duas formas de ser falado. Quer dizer o quê? Aonde que está em verde é como se fala na Bélgica. Então temos Bélgica, Suíça, por exemplo. Eles falam da forma do verde. A forma aqui em preto é na França, beleza? Agora, como é formulado? Presta bem atenção. Aqui é 90, 90, ou seja, 80 é 80. Então, 80 e 10. Então, 80 e 10. Então, 80 mais 10. Beleza? Isso aqui na França. Na Bélgica, ele é mais parecido como em português, tipo 90, ou seja, 90, né? Tipo assim, 90, 90. 90. 90 vai ser na Bélgica, beleza? Agora, os 70 também. Nós temos 70. 70, ou seja, 60 e 10, tá vendo? Então, 60 e 10, 60, 10, então, 70. Agora, você talvez pode pensar, então, como é assim? Se eu quero falar, por exemplo, 50, eu posso falar 40 e 10? Não. Beleza? Ah, mas se eu quero falar 30, eu posso falar 20? Não. Não, não, não. Somente para as 90 e 70 que tem essas duas formas de ser falado. Beleza? Vamos lá. Agora, presta atenção aqui. Olha só. 71 seria como? 71, ou seja, 60 e 11. Quando você tem 60 e 11, ele dá quanto? Ele dá 71. Então, 71, ou seja, pensa na adição. 60 mais
11. Beleza? Agora, na França, você fala 71. Na Bélgica, você fala 71. Beleza? Agora, 72, tá vendo? Então, 60 mais 12. Então, 72 e 72. Agora, 73. 73, ou seja, 60 mais 13. Então, 73, mas na França, você vai falar 73. Beleza? Aqui, 75, tá vendo? Então, 60 mais 15. Então, 75 ou 75. Gente, é muito simples, tá vendo? Só seguindo essa lógica, beleza? Os 90, a mesma coisa. Olha só. 91, ou seja, 81. 91, 92, 93, 95, tá vendo? Então, 95, ou seja, 80 mais 15, como na França, ou se você pode falar como na Bélgica também. 91, 92, 93, 95, 96. Gente, esse difícil não é difícil. Não confunda a dificuldade com a novidade, beleza? Uma coisa que é difícil, muitas pessoas confundem. Nossa, essa aqui é difícil. Não, não é difícil. É só nova para você. Você precisa assimilar para que ele se torne natural, beleza? Vamos lá. Então é muito simples. Agora, nós vamos fazer os exercícios aqui rápido, mas antes disso, nós vamos falar os números ordinais. Gente, eu não quis separar o vídeo sobre a live sobre o número ordinal e cardinal. Por quê? Porque o número ordinais é muito mais, mas muito simples que você não imagina. Não é como em português, você vai falar 24º, 25º, nada disso, gente. Em francês, para você falar o número ordinal, você só vai acrescentar o sufixo im no número, exceto para o número primeiro. Agora, presta bem atenção. Olha, segue meu cursor aqui. Premier seria primeiro, première seria primeira, beleza? Agora, a partir do segundo até lá para não sei qual número, você só vai acrescentar im. Na segunda nós temos deuxième, tipo segunda e segunda, beleza? Segunda, tipo número 1, segunda. Falando da ordem. Só que troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, onzième, douzième, treizième. Gente, não é fácil de falar isso. Velho, cara, velho. Só iam para tudo. Agora, esse iam aqui, ele funciona tanto para masculino quanto para feminino. Por exemplo, sétimo, você vai falar septième. Sétima, também você vai falar septième. Beleza? Agora, 17º, 17ème, 17º, 17ème também. Então, tanto masculino quanto feminino. Gente, esse é difícil? Não é difícil. É muito simples. Então, basta acrescentar im. Exemplo. J'habite au 5e étage. J'habite au 5e étage. Ou seja, eu moro no 5º andar. J'habite au 6e étage. 6e étage. En fait, j'habite au 6e étage. Ou seja, eu moro no 6º andar. Beleza? Muito simples. Por exemplo, a 10ª pessoa na fila. La 10e personne, ok? A 10ª pessoa na lista. La 10e personne sur la liste. La 10e personne sur la liste. Beleza? Ordinal. Muito simples. Gente, nós vamos fazer alguns exercícios aqui para praticar um pouquinho mais rápido, beleza? Agora, presta atenção. Nós temos aqui 198. Percebe? Na França, você vai falar 100, tipo 100, 80, 80 e 18. Então, ou seja, 100,
518. Então, você fez 100, mas 88. Na França, na Bélgica, você vai falar 198, beleza? 198. Agora, 588, beleza? Então, 500. Então, se você percebe, ele segue a lógica do português. 588, beleza? Aqui nós temos 45. Ok, aqui, presta atenção. Então, tá vendo? Tem um 70 aqui. Então, quer dizer que ele vai ser falado da forma diferente. Beleza? 978. Tá vendo? 900, 60 e 18. Então, 978 ou 978. Beleza? Muito simples, gente, né? Então, nós temos 602. O resto, isso seguindo a lógica do português. A lógica do português. Agora, vamos com números maiores. Gente, não, pelo amor de Deus, não teimam, ou seja, não se assustam com os números maiores. Ele segue a mesma lógica do português, beleza? A mesma lógica do português que ele segue aqui, beleza? Presta bem atenção. Olha só, aqui, tá vendo? Eu tenho 10 mil, então 10 mil, beleza? 10 mil, 500, 500, 60 e 13, tá vendo? Então, como tem 73 aqui, né? Lembra quando a gente falou? Na França, eles vão falar 10.573, beleza? Ou seja, 10.573, ou seja, 73. Na Bélgica, 10.573. Beleza? 10.573. Agora, esse número maior, você vai falar, nossa, que número maior, gente. Que as aparências não te enganem, beleza? Aparência engana muita gente. Às vezes, você vai olhar um número grande, nossa, é difícil. Não é difícil. Isso seguir a lógica do português. No português, você vai falar como? Você vai falar 73.698.399, ou seja, você fala esse número, aí depois você fala a unidade, que é milhão, depois você fala esse número, depois você fala a unidade, que é mil, e depois disso aqui são centenas. Então, centenas, mil e milhões. Muito simples, né? Agora, olha só. Eu vou falar como na França, porque tem os 70. Então, eu fiz isso de propósito. Eu coloquei os números com 70 e 90 para você se praticar com as duas formas, né? Na França, você vai falar 73, tá vendo? Então, 73 milhões, ou seja, 63, né? Então, 73 milhões, 698 mil, ou seja, 604, ou seja, 80, 18, beleza? Então, 698 mil. Então, você falou 688 mil, depois você fala a unidade, que é mil. Beleza? Aí, 319, tá vendo? Então, 319. Então, 399, ou seja, seria 63.698.399. Beleza? Na Bélgica, a mais simples, 73.698.399. Beleza? É muito simples, gente. Só seguir a lógica. O resto é a mesma coisa. 9.009, 3.822, 12.255. Bom, a próxima, peraí, tem um 78, então quer dizer que vai ter duas formas. 578, tá vendo? Então, 578 ou 578.
Beleza? 578 ou 578. Agora resta aqui 127. Aqui 55.000. Então 55 mil, né? Então 55.555. Tá vendo? Então 55.555. É muito simples, gente. Só seguindo a lógica como em português. Beleza, gente? Gente, como eu falei para você, agora é só assimilar. Tem uma grande diferença, eu vou repetir, tem uma grande diferença entre aprender e assimilar. Igual como eu falei, sempre falo, você vai colocar a semente naquele dia, você não vai ter a fruta naquele dia. Você vai regando, regando, regando. Ou seja, você vai pegar esses números, não é difícil, é só novo para você. Você vai praticando, 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 e depois ele vai se tornar totalmente natural. Beleza, gente? Então, não esquece de deixar o comentário se você tem alguma dúvida. Eu vou responder com muito prazer e muita alegria. Beleza, gente? Então, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Soyez bénis. Soyez bénis. Então, seja abençoado. Soyez bénis. E à la prochaine. Até a próxima. No próximo assunto. Beleza? Merci.